A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E hoje chegamos na lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. O texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, capítulo 2, versículos 15 ao 17 e Mateus, capítulo 10, versículo de número 28. Então vamos iniciar a nossa lição de número 5. Nessa lição nós iremos falar sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Como falamos no início da lição, que as lições elas foram divididas justamente para contemplar as três partes de composição do ser humano. Então, a lição 2, 3 e 4 falamos sobre o corpo, e hoje, na lição de número 5, vamos dar início a essa parte imaterial, né? Que vamos estudar a alma e o espírito. E hoje, começando com a alma, então a lição 4, lição 5, lição 6, lição 7, lição 8, lição 9 e lição 10, nós vamos falar justamente sobre a alma. Então, se os irmãos perceberem, a nossa lição ela vai contemplar bastante domingos, né, sobre a alma, da lição 6 à lição de número 10. Da lição 5, né, na verdade, hoje é a 5, então da lição 5 a 10. 6 lições contemplando a alma. E hoje vamos comentar sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano, né? Essa composição que vai justamente mostrar, adentrando na parte imaterial do ser humano. Já falamos sobre a parte física, a parte visível, aquilo que é notado, mas dentro de cada ser humano ele é composto por uma alma e um espírito, e essa parte ela é invisível, né? Nós não contemplamos, nós não vislumbramos, não é palpável, mas de fato ela existe lá, porque Deus também criou esta alma, né, esse espírito, que nós vamos falar do espírito na lição 11 e 12, mas hoje focando um pouco na alma. Então, é justamente sobre esse tema qual nós vamos falar, que é a alma do ser humano, essa natureza imaterial do ser humano. Por isso o autor, ele vai adentrar já no primeiro tópico da lição, ele vai falar sobre atributos da alma, vai falar sobre de volta ao Gênesis. Então, nesse ponto aqui, ele vai mostrar justamente as mais claras e fundamentais características do ser humano, né? Estão presentes na descrição, na sua formação que é contida em Gênesis. Então, quando nós vamos estudar o ser humano, de fato, nós vamos analisar e buscar a resposta nas Sagradas Escrituras, porque ali está a palavra de Deus. Então, quando vamos ver os textos bíblicos, principalmente o livro de Gênesis, nós vamos perceber ali o homem como essa unidade, né, como um todo, e criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus dá ao homem essa habilidade, né, cognitiva, dele saber escolher, dele ter vontade, dele ter a capacidade de discernir, e justamente isso está tudo na alma do ser humano. Então, neste ponto aqui, o que o autor está justamente nos trazendo e nos avocando a percebermos e a estudarmos é justamente que no Gênesis, ali que está de fato mostrando como o ser humano é.
que Deus cria o ser humano diferente de qualquer outro ser vivo, porque Deus criou e deu vida, obviamente, a todos os seres humanos, entretanto, ao ser humano, Deus deu algo além disso. Por isso a Bíblia nos fala, no Salmo 8, que Deus criou o homem, né, ele é um pouco abaixo dos anjos, entretudo, Deus o honrou, né, com glória ali. Então, a coroa da criação de Deus é justamente o ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele é capaz de ter vontade, desejo, escolher, tem a capacidade cognitiva, diferente de todos os outros animais que agem unicamente por instinto. Então Deus deu ao ser humano autoridade, porque Deus disse para ele sujeitar a terra, ou seja, Deus deu autoridade para o ser humano administrar, deu capacidade para ele compreender, deu capacidade para ele tomar decisões morais. E isso tudo é atributos da alma, porque é o tópico que está deste tópico, né? Deste primeiro tópico é justamente sobre isso. Então, o ser humano ele é consciente, ele é autônomo, ele tem aptidão, porque Deus deu ordem para ele lavrar, para ele guardar o jardim, discernir o que é certo e errado, fazer escolha. Ele deu nome aos animais. Imagine só, dar nome a todos os animais. Adão deu nome a todos os animais. Então, meu irmão, neste ponto aqui, é justamente quando voltamos ao Gênesis, nós percebemos que tudo isso que Deus fez e preparou, ele colocou para o homem administrar. E o homem tem essa capacidade colocada por Deus, porque Deus colocou uma alma no ser humano diferente de toda o ser vivo que exista. O segundo subponto é falar justamente sobre entre o espírito e o corpo. Neste ponto aqui, o que o autor bíblico vai justamente nos trazer? Nesse ponto, ele vai mostrar para cada um de nós que a alma do ser humano ela é sua personalidade. Então, neste ponto aqui, ele vai de fato já discernir e explicar o que é a alma. O que é a alma do ser humano? É justamente a sua personalidade ou seu distintivo, é o seu distintivo pessoal. Então, a alma do ser humano é que ela expressa. Então, através do nosso corpo, nós expressamos o anseio da alma para o mundo exterior. E a alma também faz essa ligação para que o nosso espírito se ligue a Deus com as nossas adorações. Então a alma é a sede dos afetos, é a sede dos raciocínios, dos impulsos e desejos, atributos que levam o ser humano a comunicar-se com Deus e com o mundo físico, principalmente os seus semelhantes. Então, para ter comunhão com Deus, a alma ela serve-se do espírito. E para a comunicação com o próximo, o veículo é justamente o corpo, os nossos órgãos, né, sensoriais, a pele, o olho, o nariz, o ouvido, boca. Então, nós podemos dizer que a alma tem um funcionamento intermediário, né, situando-se justamente entre o espírito, que é o que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, né, que é justamente o que se conecta com o mundo dos homens, com a realidade física em geral, incluindo, óbvio, os seres vivos, né, os animais, vamos falar assim, com a natureza. Então, interagimos através do nosso corpo. Então, quando o autor coloca entre a alma e o espírito, é justamente para mostrar que a alma ela faz esse ponto intermediário, mas é ali que é a sede das emoções do ser humano. Então, isso tem que ficar claro aqui nesta lição que nós estamos estudando. O terceiro subponto, o autor vai falar sobre alma abatida. Neste ponto aqui, ele vai mostrar que a mesma interação entre os três elementos que compõem a unidade do ser humano, né, corpo, alma e espírito, ela pode ser vista em diversos textos bíblicos, né, como os salmos, que são ricos em expressões e sentimentos. Então, neste ponto aqui, o autor vai mostrar que justamente a alma, como sede das emoções, ela passa por aflições e angústia, porque é o homem interior. Então, o homem interior, com essa composição dupla, né, da alma e espírito, e o autor vai mostrar justamente isso, que
Os salmos, ele vai citar o Salmo 42, né, como um dos principais textos que contém essa exposição dos afetos da alma em relação a Deus, né, porque o salmista ele conversa consigo mesmo, perguntando à própria alma porque ela está abatida, porque ela está se perturbando dentro dele, né, no caso, então, e ele fala aquilo, né, que aquele momento de ele deveria esperar em Deus, esperar a salvação da sua presença. Então, o que o autor está mostrando aqui é que o contexto, né, desse Salmo 42 vai justamente mostrar que o escritor bíblico, né, do Salmo 42, ele estava experimentando a aflição espiritual e alguma crise que estava tendo na sua comunhão com Deus, e ele expressava isso por meio da sua alma. Era a alma que estava entristecida, era a alma que suspirava. O versículo 2 fala muito claro do Salmo 42, né? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Então, o que o autor está mostrando aqui é que a alma é uma espécie de centro condutor da ação humana, as nossas ações, seja para com Deus, seja para com o mundo exterior, ela é justamente através da alma, como falamos no ponto anterior, porque ela faz essa posição intermediária, ela está nessa posição intermediária entre o corpo e o espírito, então ela está justamente nesse meio aí. Então, a alma, meu irmão, pode ser considerada justamente como o nosso eu. É a nossa personalidade, é a própria vida. É o princípio vital da vida, é a alma, porque é por ela e através dela que nos expressamos. Já falamos, né? Seja para com Deus, seja para com o mundo exterior. O segundo tópico da lição é falar sobre a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Neste ponto aqui, o autor vai falar sobre a distinção de substâncias. E esse ponto aqui é justamente para mostrar que existe uma distinção. Isso é claro para cada um de nós, né? Nós já falamos na introdução da lição justamente esse ponto, que a distinção existe justamente porque o homem é composto de uma parte material e de uma parte imaterial. A parte imaterial com duas substâncias, a alma e o espírito. Então, o que o autor vai mostrar nesse ponto aqui é justamente o que está elencado no texto de Mateus, capítulo 10, 28, que é o nosso texto áureo, está na leitura bíblica em classe, justamente porque Jesus está mostrando ali para os discípulos, né, a diferenciação entre o poder que os homens têm e o de Deus em relação à alma humana. Então, Jesus, quando mostra esse versículo e fala para os discípulos ali, justamente essa parte, é que eles não deveriam temer os que matam o corpo e não podem fazer mal, não podem matar a alma, mas temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, aqui ele está mostrando justamente essa situação da distinção, né, entre as substâncias. O corpo ele pode padecer devido a ataques humanos. O homem ele tem justamente esse poder, né, vamos falar assim, fugiu minha palavra agora, mas o homem tem essa capacidade, né, de prejudicar o corpo. Mas a alma, ele não prejudica. Nós estamos falando no sentido de uma pessoa atacar a outra, né? Por isso hoje nós vemos pessoas assassinam outras, agridem outras. Acontece no corpo, mas a alma daquela pessoa ali, quem tem o poder sobre ela é Deus, porque ela é a parte imaterial do ser humano. Então, esse texto justamente nos mostra um fundamento para nos mostrar que a alma é uma parte imaterial do ser humano e por isso ela é imortal. A alma ela é imortal. É de fato ela veio à existência, né? Não é uma imortalidade absoluta, mas ela passou a ter a imortalidade justamente quando nascemos, né?
lá no momento da concepção, dentro do útero já, a alma já é impregnada ali no nosso ser, alma e espírito, e a partir daquele momento ela passa a ser imortal, a alma ela não é destruída, a alma não deixará de existir, seja para aqueles que vão morrer em Cristo, seja para aqueles que vão morrer sem Cristo. A alma do ser humano, ela permanecerá, porque ela é distinta. Inclusive o nosso corpo, né? O nosso corpo também é um corpo que vai ter a imortalidade, porque Cristo fala sobre isso. Paulo escrevendo, né, fala sobre isso, a revelação que Paulo tem sobre isso, que este corpo mortal ele se revestirá da imortalidade, então terá um corpo transformado. Da mesma forma a alma e o espírito, que vai ser a composição, a unidade, né, a unidade tripartida do homem. Então, neste ponto aqui, o autor vai mostrar justamente essa distinção, né, mostrando que de fato nós temos essa substância em cada um de nós, e ela é justamente inatingível por aquelas pessoas que tentam nos atingir ou até tirar a nossa vida. Pode tirar até a nossa vida, mas a alma ela não perecerá, porque estamos em Cristo. Então, Cristo, Deus que tem o poder de fazer perecer a alma, tanto o corpo. O segundo subponto, ele vai falar sobre imaterialidade e responsabilidade. Neste ponto aqui, o que o autor está querendo mostrar é justamente que a parte imaterial do ser humano, ela terá um destino. E esse destino vai depender das escolhas pessoais. Por isso o autor colocou responsabilidade pessoal. A alma, ela é uma substância, né, imaterial, como nós falamos, e ela tem um destino. E esse destino, como estamos falando, vai depender justamente das nossas escolhas. Por isso Jesus falou: eu devo temer não aqueles que matam o corpo, mas aquele que não pode matar a alma, mas aquele que antes pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Então Jesus está falando justamente da salvação e da condenação. Porque o que ele está mostrando aqui é que o ser humano ele tem a capacidade que foi colocada nele por Deus para ele ter condições de fazer escolhas, para ele ter condições de discernir o que ele vai querer e o que ele não vai querer. Então, a capacidade que Deus deu ao ser humano é justamente para que ele entenda, para que ele compreenda que existe um caminho que liberta ele da perdição eterna. E esse caminho é justamente através de Cristo. Então, quem está em Cristo, ele vai de fato viver eternamente com Cristo, ou seja, não vai ter a condenação da sua alma, não vai estar em agonia, em desprezo eterno, em sofrimento eterno, porque a parte imaterial do ser humano, que é a alma, ela vai sentir que de fato está em um ambiente inadequado, mas por isso Deus fala, né, que o inferno não foi criado para o ser humano, mas para o diabo, né, o Satanás e seus anjos. Né, o destino do ser humano não era a perdição, mas como vimos em aulas anteriores, o pecado original cometido por Adão e Eva, que era o representante justamente da raça humana, fez com que todo ser humano perdesse justamente esse elo de ligação com Deus, né? A ligação que existe com Deus. Mas isso foi estabelecido por Cristo. Cristo trouxe justamente a salvação eterna. Então, devido a isso, o ser humano ele tem essa responsabilidade individual. E essa responsabilidade está justamente na escolha do que ele fazer com o seu corpo, refletindo na alma, porque ele tem uma composição imaterial. Embora ensine por aí, o autor até vai falar sobre isso, né? Existem ideologias que ensinam que depois que morre acaba tudo, e a Bíblia não mostra isso, né? Mostra que ensinam por aí que não existe pecado, né? Os pecados é uma condição social, não é de escolha pessoal, e na Bíblia nos mostra justamente que o pecado é uma escolha pessoal. E devido a isso, o ser humano ele tem uma responsabilidade pessoal. E essas escolhas, essas responsabilidades vai interferir, né? Vai justamente gerar, a consequência do que é escolhido é o que vai dar o suporte para ele na vida eterna, para viver eternamente com Deus ou distante de Deus.
O terceiro subponto deste tópico fala materialismo e teologia. Neste ponto aqui, o que ele vai mostrar é o que adentrou, vamos falar assim, aqui ele trouxe mais para o lado contemporâneo, para mostrar justamente o campo teológico, ele foi também afetado, né? Ele está sofrendo, né, ataques, isso está causando consequências na vida espiritual de muitas pessoas, porque o autor está trazendo nesse ponto aqui que dentro das duas vertentes religiosas, seja tanto da vertente católica, vamos falar desse ponto aqui no Brasil, né, tanto da vertente protestante, elas de alguma forma, alguns indoutos, né, justamente se foram para esse lado, né, começaram a justamente a visualizar, vislumbrar justamente aspecto relacionado ao materialismo, ou seja, o lado espiritual foi relegado em muitas situações. Então, o que o autor está mostrando aqui é que o campo católico inspirou justamente uma teologia chamada de teologia da libertação. Surgiu, obviamente, na América Latina, né? E tem a sua influência no marxismo, né? Então, essa teologia da libertação, ela concentra-se não no lado espiritual, mas em fatores políticos, em fatores econômicos, em fatores sociais, na luta justamente de alcançar, né, de entender, pelo que se entende de justiça social. Então, eles buscam essa justiça social nos aspectos humanos. Então a proposta é justamente uma deturpação do que a igreja deve fazer, do que a igreja é. Então isso foi uma deturpação. Então isso é o lado católico, né? Mas aqui nós estamos para passar pano, nem mão na cabeça de ninguém, mas porque do lado protestante também tem os seus próprios movimentos teológicos, né? Políticos ideológicos, que é justamente quando eles alteraram a missão da igreja, afastando-se da dependência que tem de Deus e do poder do Espírito Santo para confiar em estruturas humanas. E o que eles fizeram? Enviesaram-se para justamente a farsa do evangelho social, né? Existe uma teologia de missão integral que ela deturpou justamente a missão da igreja, porque ela busca justamente se alimentar de concepções socioeconômicas, concepções políticas e também coisas que são comuns justamente à ideologia marxista. Então, isso tem um fundamento justamente no ideário antropológico, né, materialista, histórico, que busca justamente tirar Deus do cenário humano e colocar as lutas de classes, as lutas sociais. Então, tanto a teologia da libertação quanto a teologia da missão integral, elas estão caminhando a passos largos um trajeto que não foi trilhado por Deus para a igreja. Então, isso ocasiona justamente percas e consequências espirituais, porque, como falamos no tópico anterior, isso gera justamente responsabilidade pessoais. O terceiro tópico da lição vai falar sobre alma renovada e submissa a Deus. Neste ponto ele fala sobre edificação e saúde. Neste ponto ele fala sobre a estabilidade de nossa vida cristã. E nosso destino eterno, como nós falamos, depende de como nós cuidamos da nossa alma. Então, neste ponto aqui, ele vai mostrar que nós temos que alimentar bem a nossa alma, né? Essa palavra alimentar é claro que é de forma figurada, justamente para que entendamos e venhamos a entender para que Deus nos livre justamente da condição do salmista no Salmo 42, porque ele estava abatido, ele dizia isso para a sua alma, que a alma estava abatida dentro dele. É justamente essas consequências que trazem prejuízo para o ser humano. Não traz edificação, traz perturbação, e isso reflete, como nós falamos justamente em lições anteriores, né, no nosso corpo. Então, há doenças que surgem da alma do ser humano. Mas Deus ele tem que
que proteger a nossa vida e nós devemos buscar a Deus em oração, justamente para entendermos que Deus, Ele dá a paz. Ele protege as nossas emoções e pensamentos, conforme está em Filipenses 4, capítulo 7. Eles nos guia, Deus nos guia pelo caminho da sua vontade. Então, qual a função do ser humano para ter uma vida edificada, uma vida de saúde? É justamente alimentar nossa mente com aquilo que traz edificação. Como Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 8, que nós devemos justamente pensar naquilo que é puro, que é agradável. Então, tudo isso que nós devemos fazer é justamente para trazer edificação e saúde para a nossa vida. Então, o que nós falamos vai influenciar a nossa vida, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos. Então, nossos hábitos diários vai determinar nossa saúde da alma. Então a alma, ela tem que ser alimentada com coisas boas. E fazendo assim, nós estaremos de fato agradando a Deus, tendo uma vida edificada e com saúde. E por fim, né, que esse ponto só tem 2 subpontos, o autor vai falar sobre purificação e renovação. Neste ponto aqui é uma continuação, né, do primeiro ponto, dos cuidados que nós devemos ter com a alma, e a Bíblia já vai nos advertir contra maus pensamentos, contra desejos impuros, desejos perversos, das intenções e inclinações malignas que muitas vezes vêm à nossa mente. Por isso, Paulo nos fala, né, que nós devemos tomar o capacete da salvação, que é justamente para não deixar as influências do inimigo adentrar nos nossos pensamentos, na nossa mente. Então, devemos purificar e renovar nossa alma. E fazendo assim, nós seremos justamente transformados e vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor a Deus. E quando fazemos isso, estamos nos purificando, estamos nos renovando, e essa renovação da alma influencia na nossa vida física, na nossa vida espiritual, porque tendo equilíbrio, tendo saúde, tendo purificação, tendo uma vida renovada, estaremos de fato fazendo aquilo que agrada ao nosso Senhor. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 5. Nessa lição, nós comentamos sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.